Nosso assunto hoje, dando continuidade às construções geométricas, são os polígonos regulares, né? Primeiro nós vamos apresentar dois métodos para traçar quadriláteros, né, de lados iguais, né, os quadrados. Primeiramente traçando aqui um segmento AB dado, né, e usando o método da mediatriz, eu vou construir então uma reta perpendicular a esse segmento. Com a intersecção dessas duas retas, né, eu vou ter então o centro de um círculo que estará servindo de base para os meus vértices, né? Tá? Então, com o mesmo raio TA ali, que é igual a TB também, né? Obviamente, eu vou fazer o círculo, né? A circunferência, e vou interceptar essa mediatriz que eu criei. Então, com essa intersecção, eu tenho os 4 pontos, então, do meu quadrilátero, e basta agora ligar, né, esses pontos e o quadrado está definido. É um método bem simples, né, e envolvendo, então, o apoio de uma circunferência. Já o método seguinte, que nós vamos ver, ele não utiliza círculos, né? Ele utiliza a estratégia de construção de perpendiculares na extremidade de um segmento, tá? Esse que eu vou apresentar aqui. Nos slides que vocês têm disponíveis, com a descrição desses métodos, ele aparece uma possibilidade de fazer o mesmo procedimento, porém com a construção da mediatriz ao segmento dado. Isso implica em uma sobra, digamos assim, de uma parte do segmento para fora do quadrado, né? Então, aqui no vídeo eu optei por usar a estratégia de construção da reta na extremidade do segmento, que é aquela com o arco, né, que a gente viu. Então, com uma distância até AB, eu traço um arco maior ali, vou com a mesma medida, né, em B, ponta seca, e traço um ponto, né, intercepto esse arco, vou nesse ponto, intercepto o arco de novo com a mesma medida e crio outro ponto, e entre esses dois pontos eu crio uma perpendicular ali, não, na verdade uma reta, né, que vai passar pela distância média ali entre os dois pontos, tá? Depois eu vou pegar essa medida de AB a partir de A, né? E vou marcar na parte aqui, no meu caso inferior, né? A distância que eu preciso para conectar ali. E de B, né? Eu vou e marco lá em cima, embaixo, na verdade, né, o outro ponto. Então, na verdade, o mesmo arco, né, que eu comecei a trabalhar, eu vou partindo de B e partindo do que eu vou chamar depois aí de D, eu vou usar dois arcos que vão definir o ponto F aqui na diagonal do meu quadrado, né. Dessa forma eu tenho todos os lados iguais, né, e perpendiculares, certo? O próximo polígono é o hexágono, que nós vamos fazer com apoio de uma circunferência também, a exemplo do primeiro método de quadrilátero. Eu vou definir um raio de 13,5 para a minha circunferência, que eu pego diretamente ali no meu escalímetro, né? Traço a minha circunferência. Com a mesma medida, eu vou traçar um outro arco, mas antes disso eu preciso traçar uma reta passando pelo centro do meu círculo, tá? Essa reta intercepta a circunferência e cria dois pontos adicionais aí, o C e o B. Um desses pontos, né, primeiramente, eu vou traçar com a mesma medida um arco invertido, né, aberto para fora aqui do meu círculo. Vou no B, ponta seca no B, faço a mesma coisa para os dois lados. Com isso eu defino 6 vértices, constando também com
os 2 pontos iniciais que eu criei, tá? Então daqui é só traçar, ligar os pontos, né? Conectar os pontos e a gente tem aí a forma perfeita do hexágono com todos os lados iguais, certo? É um procedimento bem simples. Lembrando então que os arcos que a gente utiliza têm a mesma medida, o mesmo raio, né? Que a gente utilizou para a circunferência principal aí, de onde a gente partiu o nosso procedimento. Agora a gente vai ver outro procedimento muito semelhante para a construção de triângulo, né? Triângulo equilátero, tá? Então, lembrando, né, que vocês podem conferir as medidas do hexágono, elas têm que ter todos os lados iguais. Cuidem para não ter folga no compasso, né? Ou ponta mal afiada, né? Mal inclinada, para que não haja erros, tá? Então aqui no triângulo, a gente também vai usar a medida de 3,5 de raio, tá? Definimos um centro, O, e vamos traçar primeiramente a nossa circunferência, que vai servir de apoio aí para a construção do nosso triângulo, tá? Então, com a mesma medida, então eu vou traçar uma reta primeiro, né? Tracei a minha circunferência, traço uma reta passando pelo centro de O, certo? E essa reta vai interceptar aqui a minha circunferência e definir 2 pontos, né? Um deles já é o vértice do meu triângulo. O outro vai servir de ponta seca, né? De centro, para o meu segundo arco, né? Que vai interceptar a circunferência, criando os outros 2 vértices, né? O ponto B e o ponto C. A medida do raio, né, desse arco é igual ao raio da minha circunferência principal aqui. Então agora, só conectar os pontos, já tenho os 3 pontos do meu triângulo definido e está feito o exercício. Bem simples também, nada muito complicado de memorizar, né? O próximo exercício que a gente vai fazer, sim, é um pouco mais denso, né? Com uma série de passos, então fiquem bem atentos aí para todos os passos, que se trata então da construção do pentágono. Também vamos utilizar um círculo de apoio, primeiramente definindo o centro desse círculo, né? O ponto O. Ponta seca em O eu vou traçar a minha circunferência utilizando o raio de 3,5. Como exemplo, né? Claro, isso vai variar conforme a necessidade do desenho de vocês, né? No sentido de que pode ser uma peça, né? Algum sólido, geométrico, algum elemento que vocês têm que fazer e que tenha definido, né, o tamanho que é necessário. Então aqui o nosso exemplo tem 3,5 centímetros, tá? Tracei uma perpendicular, aqui uma perpendicular, na verdade não, uma reta, né? Porque não é perpendicular a ninguém ainda. Uma reta que passa pelo centro, né? Que passa por O. E essa reta, ela intercepta a minha circunferência e já define um dos pontos aí do meu vértice, né? Aliás, um dos pontos do meu pentágono, né? Um vértice, que vai ser o ponto A. Eu vou agora traçar uma perpendicular a esta reta, né? Uma mediatriz, na verdade, a essa reta, né? Com o procedimento de mediatriz que vocês já conhecem. Vou conectar então os pontos aqui que eu já defini, a partir desse procedimento de mediatriz, né? Ponta seca nos extremos ali, criando 2 arcos de mesma medida que se interceptam e criam um ponto. Aí eu traço essa reta e já tenho um primeiro passo ali, né? O número 1. E lá em cima, mais acima, o vértice que a gente já vai chamar de A, tá? Então os vértices nós vamos numerar com letras e os pontos adicionais a gente vai numerar com números. Aliás, vai denominar, né? Vai identificar, né? Numerar com números não fica muito bom, né? Nós vamos identificar com números e os vértices com letras. Então aqui no ponto 1,
eu vou traçar o arco da mesma medida, inverso, semelhante ao que eu fiz com hexágono e com triângulo, só que agora eu vou conectar um ao outro. Vou traçar uma reta conectando esses dois pontos que foram criados aí quando eles encontraram a circunferência. Esse ponto, essa reta, né, intercepta a minha reta horizontal aqui e define mais um ponto, né, que eu chamei de 2. Então eu vou lá no A, né, no vértice A, no ponto A, a partir de 2, né, ponta seca em 2, e traço um arco. Esse arco intercepta novamente a minha reta horizontal, né, e aí eu vou lá no meu ponto A, com o meu compasso, né, ponta seca, lá no A, e vou abrir mais um pouco o meu compasso. Isso é importante, tá? Não é o mesmo arco. Eu vou ir até onde esse arco que eu criei antes interceptou ali a reta. Então ele vai abrir um pouquinho mais, tá? Ele é maior. Essa medida é a medida efetiva do lado do meu pentágono, tá? Então todo esse procedimento eu fiz para encontrar esse lado. Então observem aí, testem, tá? Mas eu tenho que abrir um pouquinho mais, tá? Para encontrar esse lugar onde o meu arco, que partiu de 2, interceptou minha reta horizontal aqui, tá? Então aí é só transferir a medida, tá? Então a medida ali de A até esse ponto 4 aqui é o lado, né? Então eu já posso, partindo do mesmo lugar que eu tava ali do A, já marcar do outro lado ali, tá? Para evitar erros, né? Não preciso nem tirar a ponta aqui. Já vou lá pro outro lado, né? O lado inverso, e posso marcar, tá? E depois eu vou, partindo de 4, marcar o ponto inferior. Então evitem fazer giro aqui, né? Fazer a volta na circunferência. Tentem fazer um processo espelhado, né? Eu tô pendurado no A lá, vou de um lado, marco, vou de outro, marco. Aí vou lá nesse segundo, né? E marco lá embaixo. E aqui embaixo, observem que já tem um ponto existente preliminar ali, prévio, né? Não confundam esses pontos, tá? Então são os dois momentos que vocês têm risco de se equivocarem aí na construção, tá? Que é esses dois pontos próximos ali, tá? Que são 2, e vocês querem o primeiro, o segundo já está usado pelo primeiro passo ali, pelo primeiro e segundo passo ali, quando a gente traçou a reta, né? Então aqui eu vou identificar como ponto C, lembrando que é esse mais alto aqui, que é vértice efetivamente, tá? E o outro vértice aqui, meu ponto D, e lá onde está meu 4, né, meu ponto 4 de construção, eu vou chamar de vértice também o E, tá? Agora, para não confundir, né? Então é muito importante identificar os pontos para que a gente não se perca, tá? Porque é muito ponto, muito tracinho. Então agora é só conectar os vértices, identificados aí pelas letras, e tá feito o exercício, tá feita a construção. Fiquem bastante atentos aí para precisão, e no final dessa construção vocês peguem o escalímetro ou a régua de vocês e meçam todos os lados para conferir se está bem certinho, se não tem que fazer novamente, tá? Então, lembrando, aqui são 2 pontos, né? Tô pegando o ponto mais alto aqui, o ponto C, né? Não confundam, isso é muito comum o estudante que está aprendendo a fazer polígono, pentágono, né, fazer essa confusão, tá? Então, conferindo aqui todos os lados, né, para ver se está tudo bem. O lado ficou em 4,2 centímetros, todos eles devem ficar com 4,2 centímetros, tá? E se porventura vocês tiverem diferença aí, cuidem para fazer de novo, né, cuidem para posicionar a ponta seca no lugar correto, não modificar o lugar, né, quando tiver que voltar lá, tá bem apontado, né, o compasso, e ter cuidado para que ele não se movimente, que ele não esteja frouxo, né, e a perninha do compasso não fique tão precisa, tá bem? Então, por essa semana, por hoje, eram esses polígonos, o nosso conteúdo era esse. Nos vemos na semana que vem novamente. Muito obrigada, valeu, até semana que vem.